Olá, eu sou o Sidney Fabiani, fundador e presidente da Gemelo Data Center, e eu queria trazer para vocês hoje um tema que é bastante espinhudo, que é o tema de preço. Quando a gente começa a falar com o cliente, nos primeiros minutos ele pergunta: quanto custa? E eu, como bom vendedor, sempre tenho que fazer o quê? Tentar mostrar para o cliente que essa pergunta não é simples de ser respondida. Por quê? Porque existem vários tipos de data centers, com vários níveis de certificação e principalmente com vários tamanhos. Uma vez respondido isso, a gente pode começar a pensar em preço. Mas eu tomei uma decisão em 2015 que mudou o mercado brasileiro de data centers. A gente responde essa questão na primeira conversa com o cliente. Como é que isso é possível? Nosso concorrente, os nossos concorrentes, quando iam visitar um cliente, a primeira coisa que eles faziam era entregar um questionário de cerca de 9 páginas, perguntando para esse cliente uma série de questões, e mais da metade delas o cliente não conseguia sequer responder porque não sabia. Como, por exemplo, qual vai ser o consumo em quilowatts do seu data center daqui a 5 anos? Muito difícil de responder. O que nós fizemos? Nós reduzimos essas 9 páginas para 3 questões apenas. Primeira delas: quantos racks você precisa nesse momento e no futuro? Questão número 1. Questão número 2. O seu data center vai ser Tier 2 ou Tier 3 em termos de implementação? Porque em termos de construção, todo o data center da gente é Tier 3. Agora, a implementação dele pode ser em Tier 2 ou Tier 3. E em alguns casos mais raros, Tier 4, mas são bem raros. Terceiro ponto: quanto tempo você precisa de garantia? 1 ano? 5 anos? 10 anos? Ok? Com essas 3 questões, a gente consegue montar a nossa primeira proposta, que a gente chama de proposta orientativa. Essa proposta orientativa vai mostrar para o cliente, com figuras, com imagens, com diagramas, com memorial descritivo, tudo o que ele vai receber. E nesse momento a gente mostra o estado da arte daquilo que o cliente nos pediu. A partir daí, em função do preço colocado, o cliente consegue nos dizer: isso aqui é demais para mim, ou não, isso aqui atende o que eu quero e eu tenho verba, eu tenho budget para atender esse nível de preço. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de data center. A gente poderia ter um data center indoor ou outdoor. Primeiro ponto a ser respondido. Se ele for indoor, na prática ele vai ser mais ou menos uns 20% mais caro do que um data center outdoor. Por quê? Por razões óbvias. Um data center indoor pressupõe que eu vou levar a minha equipe inteira para o site do cliente. E quando eu falo de um data center outdoor, ele vai ser construído inteiramente em fábrica, e quem vai até o site do cliente é apenas o nosso engenheiro de ativação. Mesmo o comissionamento, já há 2 anos, a gente consegue fazer dentro da nossa fábrica. Okay? Então, vamos pensar que um data center indoor vai ser mais ou menos uns 20% mais caro do que um data center outdoor, que tem, óbvio, as mesmas especificações. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o tamanho desse data center. Bom, a gente classifica o mercado da seguinte maneira: micro data centers de 1, 2 ou 3 racks. Tá? Data centers normais, de tamanho normal, de 4 até 30 racks. E data centers de grande porte, acima de 31 racks. Então, vamos nos concentrar aqui em micro data centers e em data centers de tamanho normal ou tamanho médio, se vocês assim preferirem. Tá? O terceiro ponto que é bem importante é a certificação. Você quer um data center que atenda a TIA 942, a única norma que hoje regula a construção de data centers no mundo, no nível 2 ou no nível 3. Tá? Alguém poderia dizer: eu quero um data center que não atenda a norma nenhuma. Isso a gente não fabrica. Tá? Por quê? Porque como o custo de fabricar dentro da norma ou fora da norma é exatamente o mesmo, a gente optou por só fabricar data centers que atendam a norma TIA 942, ou no nível 2 ou no nível 3. Qual é a diferença? Mais ou menos 15%, ou seja, o nível 3 é cerca de 15% mais caro que um nível 2. Então vamos falar um pouco em termos de range de preços. Tá? Quando a gente fala em micro data centers, os mais simples, que não tem, por exemplo, refrigeração redundante, tem apenas refrigeração simples, não tem UPS redundante, não tem biometria, tem apenas fechadura tradicional, não tem, por exemplo, cabeamento estruturado. Então são data centers simplificados de apenas um rack, eles vão começar na faixa de mais ou menos R$150 mil.
Tá? E quando eles vão para o mais completo, até 350 aproximadamente. Quando eu falo de data centers, ainda em micro data centers, eles podem chegar perto da casa de R$1 milhão, quando a gente estiver falando de data centers mais completos e com 3 racks. Quando a gente fala de data centers tradicionais, que aí sim são os data centers certificados pela norma TIA 942 a partir de 4 racks, eles vão ter seu preço de entrada na ordem de R$2 milhões. O data center médio, entre 8 e 10 racks, ele vai estar em torno de R$3,5 a R$4 milhões. E os data centers mais completos podem beirar facilmente os 7 ou 8 milhões de reais. Então, com isso, vocês conseguem ter uma ideia de quanto uma empresa gasta para ter um data center de classe mundial dentro da sua casa. Agora, é importante a gente levar em consideração um ponto que às vezes é deixado de lado, que é o de comparar projetos iguais. A gente já chegou a pegar projetos aonde a gente colocava um projeto de R$3 milhões, para dar um exemplo, e o nosso concorrente colocava um projeto de R$1,5 milhão. Quando a gente ia comparar tecnicamente, esse projeto de R$1,5 milhão, ele não considerava obras, ele não considerava cabine de transformação de energia, ele não considerava redundâncias elétricas, ele não considerava cabeamento estruturado, não considerava garantia estendida, e aí fica fácil ser barato. Tá? Então, o mais importante, criar uma especificação técnica que faça com que as propostas sejam todas iguais e partam sempre da mesma premissa. O que mais encarece um projeto de data center? Onde estão os principais ofensores de preço? Certificação, ou seja, não a certificação em si, mas Tier 3 ou Tier 2, isso encarece. Número de racks, tempo de garantia. Então são esses os 3 principais pontos que a gente abordou no início, que são os que a gente leva em consideração quando a gente monta uma proposta orientativa. Por quê? Só a garantia, a extensão de garantia, ela vai custar entre 10% e 12% por ano de projeto. Então se eu te entregar um projeto com 5 anos de garantia e qualquer outra empresa te entregar com apenas 1 ano de garantia, você tem algo como 40% de diferença de preço só em função dessa extensão de garantia. Então, levem sempre em consideração o que? Ter uma especificação técnica muito clara, tá? E comparar propostas iguais. Se vocês verem o nosso vídeo que fala sobre como escolher o seu fornecedor de data center, a gente vai esclarecer que outros pontos são importantes na hora dessa escolha. Mas aqui nós estamos abordando o tema preço, e eu acho que no tema preço a gente já abordou bastante o que vocês devem levar em consideração nessa escolha. Obrigado, não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais e até a próxima.